Quanto a nós, amados irmãos, vamos continuar aqui a nossa saga no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Estamos aqui caminhando para o encerramento do capítulo 6. Por isso convido-os a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. E nós vamos agora para a última unidade. Só para a gente se situar, nas últimas vezes que falamos aqui em Marcos, nós falamos da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu queria que colocasse na revista atualizada, por favor, Dudu. Falamos da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois falamos daquela segunda tempestade que Jesus acalma. E hoje nós vamos encerrar falando sobre a estada de Jesus em Genezaré. Versículo 53. São apenas 4 versículos. Leiam aqui comigo, por favor. Marcos 6, 53 diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Irmãos, quando Jesus narra o milagre, ou melhor, quando o evangelista João, o autor do 4º evangelho, ele narra a multiplicação dos pães e dos peixes, que está aqui entre o versículo 30 e o versículo 44, João vai dizer, só ele que fala isso, os outros evangelhos não falam, mas João diz que aquela multidão que foi alimentada por todo aquele peixe e aqueles pães, tentaram transformar Jesus em seu líder político, né? Eles estavam, na verdade, muito menos interessados em conhecer quem realmente era Jesus, estavam muito menos interessados na mensagem do Evangelho e muito mais interessados em um líder que suprisse as suas demandas, que dissesse: venham para cá que eu resolvo o problema da fome de vocês, venham para cá que eu resolvo o problema da escassez de dinheiro de vocês, né? Quando Jesus os confronta, segundo o Evangelho de João, eles mostraram o descompasso que eles tinham em relação ao reino de Deus, porque tão logo foram confrontados, eles abandonaram Jesus, eles não concordaram com a mensagem, eles queriam apenas os pães e os peixes. A continuidade desse dia, desse dia em que ocorre esse milagre, mostra agora, ou passa agora para um novo momento, onde Jesus socorre os discípulos em mais uma madrugada, no meio do mar da Galileia, né? Terminou o dia lá naquela praia, naquele lugar, naquele campo onde eles estavam, todo mundo muito bem alimentado. Jesus manda os discípulos de volta no barco que eles tinham ido, e Jesus fica sozinho para orar. É o que o Evangelho de Marcos nos diz. Obrigado, João. E lá pelas tantas da madrugada, como diz João, na terceira hora, né? Deixa eu ver se eu acho bem aqui. Não, aqui eu não estou encontrando, mas era coisa assim de alta madrugada. Pronto, está bem aqui, versículo 48. Na 4ª vigília da noite, ou seja,
Já era coisa lá de 3 horas da manhã, mais ou menos. Eles estão no meio do Mar da Galileia, voltando daquele dia cansativo, onde alimentaram aquela quantidade de pessoas, e ali eles estão no meio da tempestade, e Jesus de repente aparece para eles. Aí eles têm aquele momento de pânico, né? Quando eles começam a ver o vulto de Jesus chegando, e baseado nas suas superstições, baseado nas suas crenças populares, eles acharam que era um fantasma, né? Eles ali com medo, o vento jogando o barco para todo lado, eles acharam que era um fantasma. O evangelista Mateus vai acrescentar inclusive uma informação que Marcos não traz, de que quando Jesus se identifica, Pedro diz: Senhor, se for tu mesmo, permita que eu vá até onde tu estás. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas o medo foi maior e de repente ele começa a afundar. Marcos não conta isso porque, segundo alguns, foi Pedro quem narrou a história que Marcos escreveu no seu evangelho. Então Pedro disse: deixa isso aí de fora, porque foi um ato falho da minha parte, né? Mas Mateus não perdoa e escreve esse momento aí. O que é fato, queridos, é que depois que Jesus entra no barco, as coisas se acalmam, o resto da noite transcorre sem incidentes, e pela manhã eles chegam até a cidade de Genezaré. Genezaré era um pequeno povoado que ficava na margem noroeste do Mar da Galileia. Diga-se, uma cidade que ficava bem distante de onde eles pretendiam chegar. Se os irmãos olharem bem aqui no versículo 45, olha só, Marcos 6,45 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Bom, depois daquele dia agitado em que eles alimentaram aquela quantidade enorme de pessoas, o dia está chegando ao fim. Jesus chama os discípulos e diz: olha, peguem o barco, sigam agora para a cidade de Betsaida, que fica do outro lado do mar. Só que no meio da noite acontece essa tempestade, e o vento, a tempestade, joga esse barco para qualquer lado, que eles não tinham controle nenhum. O resultado dessa tempestade aparece no versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Eles saíram com destino a Betsaida, mas terminaram chegando em Genezaré, né? Que ficava na região de Cafarnaum. Eles tentaram ir para o outro lado do mar, mas a tempestade terminou jogando eles de volta lá para perto da cidade de Cafarnaum. Lembrando que Cafarnaum era a cidade que servia de base para o ministério de Jesus, na Galileia, né? Os 2 primeiros anos do ministério de Jesus teve um ministério de 3 anos. Os 2 primeiros anos, a base foi a cidade de Cafarnaum. E eles pararam num povoado lá bem pertinho, chamado de Genezaré. Isso explica, inclusive, a razão pela qual eles tão logo desceram, tão logo chegaram lá, Jesus foi imediatamente reconhecido e recepcionado por aquela grande multidão. Assim como acontecia nas outras cidades da região, na hora que eles identificaram Jesus, acorreram até ele com a intenção de resolver os seus velhos problemas pessoais, né? Se livrar das enfermidades, se livrar das opressões, se livrar dos problemas particulares e daí por diante. E lá em Genezaré, irmãos, nós podemos perceber que a popularidade de Jesus era muito grande. O povo daquele lugar realmente o conhecia. Nós não sabemos se Jesus tinha ido lá alguma vez antes, mas é fato, irmãos,
que quando ele chega ali, há um alvoroço da multidão, um alvoroço inclusive, né, que faz um contraste, né? O povo demonstra uma fé ali bem diferente daquela que os próprios discípulos demonstraram um pouco antes. Quando o evangelista narra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aí depois acontece o evento da tempestade no meio do mar, os discípulos se assustam com a chegada de Jesus, ali na madrugada andando sobre as águas. Olhem aqui no versículo 52, como é que Marcos conclui esse pensamento aqui. O versículo 51 diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Olhem só, os próprios discípulos que haviam visto o milagre não dimensionaram corretamente a grandeza do milagre. Enquanto isso, o povo de Genezaré, mesmo sem ver nenhum milagre naquele momento, eles foram lá para receber Jesus com todas as suas esperanças depositadas nele, né? Mesmo que eles não andassem com Jesus frequentemente, como os discípulos andavam, eles depositaram nele toda a confiança, toda a fé que tinham, né? Mesmo sem ver nenhum milagre naquele momento. Mais uma vez, não custa lembrar, irmãos, que isso aqui prova que não são os milagres que transformam a vida da pessoa, mas a compreensão do Evangelho, né? E como aquele povo demonstrou que conhecia Jesus e o identificava como Salvador, Jesus, ao chegar na cidade de Genezaré, ele passa a curar o povo e a pregar o Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho, o ministério de Jesus, foi marcado por muitos milagres, mas foi marcado principalmente pelo ensino. Só para a gente se situar aqui no tempo, irmãos, nesse período aqui, já se findava o 2º ano do ministério de Jesus, e Jesus já se preparava para sair da Galileia, para sair da cidade de Cafarnaum. Embora ele tenha sido recebido pela população inteira, praticamente inteira de Genezaré, a oposição a ele crescia cada vez mais. Por isso, estava chegando a hora dele ir adiante e direcionar o seu ministério para a Judéia, especialmente na cidade de Jerusalém, né? Lá onde ele iria terminar o seu ministério, lá na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, é esse cenário aqui, é esse contexto, é nesse momento que acontece a chegada de Jesus lá na cidade de Genezaré. Olhando para esse contexto, eu quero partilhar aqui com os irmãos 3 pontos que eu extraí desse texto, os quais estão sob o título Curados por Cristo, que é o que acontece quando Jesus chega ali. O primeiro desses pontos é: a cura de Jesus alcança os seus fiéis, baseado no versículo 53. Versículo 53 diz: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. A cidade de Genezaré ficava entre Cafarnaum e Tiberíades. Ali, irmãos, apesar de ser uma terra pobre, uma região pobre, era uma região com uma densidade demográfica bem alta. Isso porque Genezaré ficava localizada num vale muito fértil. Alguns estudiosos dizem que Genezaré era aquela cidade que no Antigo Testamento é chamada de Quinerete, né? Foi portanto aqui nesse lugar que Jesus aportou depois da tempestade da noite anterior, né? Aquela travessia do Mar da Galileia, que havia começado lá no versículo 45, finalmente é concluída, com o detalhe de que
foi concluída em um lugar bem diferente daquele que eles tinham planejado inicialmente, né? Afinal de contas, a cidade de Betsaida ficava do outro lado do mar, né? Parece que fazer porto lá em Genezaré não estava nos planos de Jesus, dos discípulos, de forma aparente, né? Não era essa a intenção original. Porque, entre outros motivos, irmãos, é importante nós lembrarmos que Genezaré, a região de Genezaré especialmente, era um território, né? Era um lugar muito dominado por Herodes Antipas. Herodes Antipas, aquele que havia mandado matar João Batista e que já tinha uma grande antipatia por Jesus. Então, chegar ali era se encontrar com opositores, pessoas que talvez pela popularidade de Jesus não o confrontassem ali diretamente, publicamente, mas que certamente iriam informar Herodes Antipas da presença de Jesus naquele lugar. O interesse de Herodes Antipas por aquela região, por aquele pedaço de terra, era justamente pelo fato de ser uma terra muito produtiva, muito fértil, que produzia frutas que abastecia toda aquela região. Inclusive, a produção de frutas de Genezaré chegava até a cidade de Jerusalém. E como nós sabemos, né, os rabinos que eram extremamente escrupulosos, né, com a religião judaica, tinham rabinos que chegavam a proibir os judeus, claro, os judeus conservadores, né, de comer os frutos que vinham de Genezaré, porque segundo eles, os frutos de Genezaré eram os mais gostosos que eles conheciam, e isso poderia despertar o pecado do hedonismo, da gula e daí por diante. Por isso era melhor não comer os frutos que vinham daquela terra. Isso talvez seja só uma lenda, mas prova que de fato Genezaré era uma região muito fértil, ficava muito bem localizada. Quanto ao fato da multidão ter acorrido até Jesus, isso certamente serviu para aumentar a rejeição de Herodes Antipas por ele, né? Certamente a presença de Jesus não passou despercebida, alguém informou a Herodes Antipas, e isso também foi mais um motivo para levar Jesus a planejar a sua mudança para a Judéia, né? O que realmente aconteceu pouco tempo depois, porque a sua presença estava sendo cada vez mais indesejada ali pelo tetrarca daquela região, certo? Mas, diferente de Herodes Antipas, o encontro de Jesus com a multidão foi uma confirmação, foi uma prova do propósito salvífico de Jesus Cristo. Naquele momento ali, um propósito que foi comprovado, que foi atestado pelas curas que ele realizou no meio daquele povo. Porque ao curar, ao atender, ao socorrer, ao trazer esperança e alento àquela multidão, Jesus estava dando provas de que ele realmente é o Salvador da humanidade. Ele realmente é o Salvador de um povo que ansiava pela mensagem do reino de Deus. A chegada de Jesus a Genezaré, que aparentemente foi uma chegada acidental, né? Eles tinham planejado ir para Betsaida e de repente se encontravam lá, mas a presença de Jesus ali, irmãos, teve o propósito de despertar a consciência daquela população de que Jesus era o Cristo prometido, era o Messias que eles tanto aguardavam. A presença de Jesus ali foi uma evidência de que tinha chegado o tempo que os profetas haviam anunciado. O povo que vivia em trevas finalmente viu uma grande luz. E o meio que Jesus utilizou para despertar essa consciência foi curando, suprindo as necessidades
físicas e espirituais daquele povo. A sua missão ali naquele lugar, irmãos, era uma prova de que Deus não é um ser distante, de que Deus não é um ser que exige glória de forma apática e de forma abusiva, mas que Ele é o Deus que habita no meio do seu povo, é o Deus que supre as necessidades mais prementes dos seus filhos e cura as enfermidades que não podem ser curadas de outro modo. Jesus Cristo, o Deus homem, estava ali, cumprindo esse propósito. A sua presença em Genezaré, queridos, foi uma fonte de bênção para aquela multidão que até então vivia extremamente carente de alguém que realmente se importasse com eles. E não somente que os explorasse, como costumavam fazer os líderes políticos daquele lugar. E mesmo que Jesus não tenha ficado ali tanto tempo entre eles, a salvação foi anunciada naquela cidade e muitas vidas foram restauradas definitivamente. Não apenas foram curados, mas foram sarados do mal, do pecado. Ou seja, a cura de Jesus alcançou os seus fiéis, alcançou aqueles que haveriam de ser salvos. O próprio Salvador foi até eles e se revelou. O nosso segundo ponto, irmãos, a cura de Jesus é reconhecida por seu povo. Olhem aqui no versículo 54 e 55, quando o texto diz o seguinte: saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Como fogo em palha seca, a notícia de que Jesus estava em Genezaré se espalhou rapidamente, né? É certo, nós podemos acreditar que algumas daquelas pessoas, ou até mesmo muitos dos que moravam ali, já tinham visto Jesus em Cafarnaum, ou talvez alguns tenham até estado presentes no dia anterior, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, enquanto muitos outros conheciam a sua fama, o conheciam apenas de nome, por isso desejavam conhecê-lo pessoalmente, né? Vejam que Marcos, ele é muito incisivo em mostrar que assim que Jesus saiu do barco, ele foi imediatamente reconhecido pelo povo. Foi descendo do barco e o povo já o identificou. Isso porque, irmãos, os milagres que Jesus realizou na vida de algumas pessoas causou um impacto muito profundo naquelas pessoas e nas suas famílias, né? Eles nunca tinham sido socorridos por ninguém. Alguns viveram por anos e anos a fio, sofrendo, angustiados, sem saber como resolver os problemas que tanto os afligiam, né? E mesmo que milhares de pessoas que foram curadas por Jesus não tenham se tornado fiéis, muitos desses que foram curados testemunharam do seu amor, testemunharam do seu cuidado para com outras pessoas. Por isso que o seu nome era tão presente em toda aquela região. Além disso, irmãos, o fato de Jesus estar entre pessoas humildes e carentes tornou ainda mais fácil, né, criar aquela multidão rapidamente ao seu redor. Pessoas que viviam desprezadas, viviam esquecidas e que viram em Jesus a solução para os mais diferentes problemas que eles enfrentavam. Todos aqueles que estavam ali buscavam de algum modo ser alcançados por Jesus Cristo. Alguns até que nem conseguiam se locomover sozinhos, foram levados por outros a fim de que fossem curados. A exemplo de tantas outras vezes, né? Como naquele dia lá em Cafarnaum, onde desceram o homem pelo telhado da casa. A diferença, queridos, é que quando eles se encontraram com Jesus, muitos deles tiveram mais do que a cura das suas enfermidades. Eles ouviram a palavra da fé, eles ouviram a palavra da esperança.
uma palavra, uma mensagem que muitos nunca tinham tido a oportunidade de ouvir, de maneira que não somente seus corpos foram sarados, mas as suas vidas foram saradas das enfermidades da alma, e seus corações, que viviam aflitos, encontraram uma paz que nunca tinham experimentado antes. A carência daquela multidão, irmãos, era apenas um retrato do quanto a humanidade precisa de um Salvador. Salvador que não apenas os livre das aflições físicas, que não apenas venha suprir algumas necessidades básicas, mas um Salvador que liberte a humanidade das aflições do espírito. Vejam como Marcos é muito contundente em mostrar que alguns ali fizeram um esforço enorme para chegar até onde Jesus estava. Eram levados em macas, eram levados por outros, né? Quando Marcos diz que os enfermos eram carregados para onde Jesus estava, eles ouviam dizer: Jesus está ali, e eles iam lá. Isso mostra, irmãos, o quanto eles precisavam da presença de Jesus. Afinal de contas, a carência era total em suas vidas. Mesmo que muitos deles nunca tivessem se dado conta disso, a chegada de Jesus em Genezaré mostra o quanto aquelas pessoas eram carentes do Senhor, o quanto a presença de Jesus despertou na mente deles a necessidade de ouvirem a palavra que liberta, e não somente de serem curados das suas dores físicas. É interessante perceber, irmãos, aqui, né, nesse contexto, embora a gente isso não esteja assim claramente estampado, mas é interessante como nós percebemos aqui a natureza plenamente divina e plenamente humana de Jesus. Algumas horas antes, ele havia andado por sobre as águas, foi até confundido com um fantasma no meio da tempestade. E agora, poucas horas depois, ele estava em meio a uma multidão de pessoas necessitadas, cuidando, tocando e se deixando tocar, se identificando com cada uma daquelas pessoas nas suas necessidades, olhando para aquelas pessoas e vendo um coração desesperado que ansiava pela mensagem da salvação. Pessoas que buscavam de todas as formas encontrar um sentido para a vida, e quando encontraram Jesus, viram nele a esperança que eles nunca tinham encontrado antes em outro lugar. Outra observação interessante, irmãos, é que os discípulos, mesmo vindo de dias assim intensos, com experiências fantásticas, né? Vejam que aqui no capítulo 6 mesmo, né, Jesus os envia numa missão. Versículos 7 a 13, né, Jesus os envia uma missão. Nessa missão eles expeliam demônios, curavam enfermos e daí por diante. E mesmo eles vindo de uma missão assim tão singular, mesmo que eles tenham visto a multiplicação dos pães e dos peixes, mesmo que eles tenham visto Jesus andando sobre as águas, eles pareciam ainda estar um tanto apáticos. Marcos dá a impressão de que eles não estavam conseguindo se envolver diretamente nesse trabalho, né? Eles estavam lá auxiliando Jesus de forma periférica. Isso aqui, queridos, mostra que, primeiro, o poder estava unicamente em Cristo, sem Ele nada mais poderia ser feito, e mostra também que, enquanto eles não entendessem a mensagem e a missão que lhes foi confiada, eles ainda não tinham compreendido a grandeza do Evangelho. Nós podemos ver aqui, porém, queridos, que o povo de Genezaré, ao contrário dos discípulos que naquele momento estavam tão apáticos, eles reconheceram em Jesus o Salvador que eles tanto ansiavam. Eles viram em Jesus a cura, reconheceram em Jesus
a cura das suas enfermidades físicas e a cura das suas enfermidades espirituais. O nosso terceiro ponto, irmãos, Marcos vai dizer que a cura é operada pela fé. Versículo 56, ele diz assim: onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades, campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. O ministério de Jesus, ele sempre foi acompanhado por curas e pelo ensino. Aqui nesse texto especificamente, Marcos ele não dá ênfase ao ensino, mas não precisamos duvidar que essa foi mais uma oportunidade onde Jesus falou sobre o reino de Deus para aquelas pessoas que o acompanhavam ali nas imediações de Genezaré. A ausência dessa menção sobre o ensino, irmãos, ela aconteceu e foi proposital, porque a intenção de Marcos aqui não era apontar para o ensino, mas era mostrar o cuidado de Jesus por aqueles que não tinham em mais ninguém a esperança para a solução de seus problemas. É por isso que Marcos foca diretamente nas ações de cura por parte de Jesus Cristo. A sua presença ali nas aldeias, né, na periferia de Genezaré, nos campos, despertou uma esperança, irmãos, que aquele povo não estava acostumado a sentir. Vejam que eles ficaram tão eufóricos que eles levavam as pessoas para lugares estratégicos, né, colocando aqui, como diz Marcos, nas praças, ou algumas versões que dizem nos mercados, né? Colocavam as pessoas nesses lugares na expectativa de que Jesus passasse por lá e as curasse. Vejam que a fé daquelas pessoas era uma fé tão grande, irmãos, que para elas bastava que Jesus lhes permitisse tocar na orla de suas vestes, que já era suficiente para resolver os seus problemas, né? Esses habitantes de Genezaré agiram de um modo muito semelhante àquela mulher que encontrou Jesus a caminho da casa de Jairo, lá na cidade de Cafarnaum, né? Aquela mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. Vejam que eles têm o mesmo sentimento, a mesma fé e a mesma esperança. E por isso, a exemplo dela, eles também foram curados. Mas aqui há um detalhe diferente nesse momento. Marcos ele não cita qualquer reação por parte de Jesus, porque lá no caso da mulher, Jesus pergunta, né? Quem me tocou? Aqui não. Marcos vai apontar diretamente para os resultados, né? Ele vai dizer que todos quanto tocavam na orla de suas vestes eram curados, mostrando dessa forma, irmãos, o quanto Jesus estava ali à disposição para socorrer aquela multidão de pessoas carentes. É importante a gente perceber que essa relação entre fé do povo e Jesus Cristo, ela sempre está presente nas narrativas dos evangelistas. Todos os 4 evangelhos mostram isso, a fé de um povo e um Cristo que socorre esse povo. Pois, como a gente pode perceber aqui, quando não foi o próprio Cristo que tomou a iniciativa de socorrê-los, eles procuraram Jesus. E Jesus, sendo procurado, se deixa tocar por aqueles que tinham fé na sua pessoa, porque sabia que deste modo elas seriam curadas e libertas dos males que tanto as afligiam. Por isso essa relação entre fé e Jesus Cristo, ela é tão presente, porque se não for por esse meio,
se não fosse por esse meio, aquelas multidões jamais seriam curadas de outra maneira. Mas também, irmãos, é importante a gente lembrar que esse modus operandi aqui de solução de problema foi temporário, né? Vejam que o Evangelho de Marcos, em especial, ele dá uma grande ênfase aos milagres. Os milagres estão sempre presentes no Evangelho de Marcos. João, ele encerra o seu Evangelho dizendo que se fosse narrar, fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, livro nenhum no mundo comportaria. E a gente vê que no período apostólico, esses milagres eles continuam. Pedro, João, Paulo realizam milagres. Mas é importante, irmãos, lembrarmos essa forma, esse modus operandi aqui, não continuou para além daquele tempo, porque os milagres eles tinham um propósito temporário, se limitou apenas até a era apostólica, até meados do século I da era cristã, porque o propósito dos milagres, irmãos, não era resolver os problemas da humanidade. Mesmo Jesus tendo realizado milhares e milhares de milagres, o propósito desses milagres não era resolver os problemas da humanidade, era referendar a chegada do Evangelho entre os homens, era referendar a mensagem do Evangelho, era para respaldar o início do cristianismo. Infelizmente, hoje a gente sabe que essa história de milagres é usada como uma espécie de atração para conquistar pessoas, né? É usada como uma espécie de isca para atrair pessoas para as igrejas. Mas Jesus não curou pessoas para que elas se tornassem cristãs. Naturalmente que muitos tiveram suas vidas transformadas, mas observem que a maioria esqueceu Jesus rapidamente, né? Porque o que transforma a vida não é o milagre, é a compreensão da mensagem do Evangelho. E aqui, irmãos, fica muito claro na narrativa de Marcos, aqui nesse texto, que todos os que buscaram a Jesus fizeram isso porque tiveram a sua fé despertada, de maneira que eles não se importavam em fazer qualquer sacrifício para chegar perto dele. E mesmo que fosse apenas para tocar em suas vestes, isso já era suficiente para mudar a sorte em que se encontravam. Olhando para essa descrição que Marcos faz, né, irmãos? Isso parece algo assim um tanto simplório, e talvez alguns vejam até como primitivo, né? Porém, irmãos, para os que sofrem, para os que sentem dores, o que mais interessa é se ver livre das dores e das aflições. No momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da angústia, todos nós somos primitivos. Por isso que não há motivos para duvidar ou para questionar o comportamento daquelas pessoas que buscavam de qualquer maneira se libertar das suas angústias. Quando eles ouviam dizer, olha, vai passar alguém aqui que pode mudar a sua vida, eles iam lá, botavam o sujeito numa maca de palha e levavam ele lá. O importante era se ver livre da dor, né? Nessas horas, todos nós nos tornamos primitivos. Uma dor de dente já é suficiente para roubar completamente a nossa paz, e qualquer solução que nos seja oferecida, que realmente funcione, nós a aceitamos sem dificuldade. A conclusão de Marcos aqui, irmãos, de que todos quanto tocavam Jesus ficavam curados, revela não somente o poder de Cristo em curar pessoas, mas descreve um retrato muito forte da chegada do reino de Deus entre os homens, porque finalmente eles encontraram em Jesus alguém em quem pudesse depositar a sua esperança, alguém que realmente iria socorrê-los em suas angústias
e libertá-los da obscuridade em que viviam. O ato de fé daquelas pessoas e a resposta positiva por parte de Jesus foi ali um anúncio de que o reino de Deus realmente havia chegado. Irmãos, diante disso, olhando para essa visita inesperada de Jesus a Genezaré, que trouxe benefícios não somente para aquele povo, né? Eu quero caminhar aqui agora para a conclusão, porque até hoje esse texto nos ensina muito sobre como nós devemos buscar e entender a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, como nós podemos observar nas aplicações que eu quero fazer. A primeira aplicação, portanto, irmãos, é que aquilo que parece acidental para nós, na verdade, faz parte da providência de Deus. Veja que a visita de Jesus a Genezaré foi algo aparentemente casual, né? No meio da noite aparece uma tempestade, desvia o barco que ia para um lado e de repente, quando o dia amanhece, eles se encontram ali em uma cidade que não estava planejada. Mas este foi o meio que Deus usou para que eles fossem alcançados e tivessem suas vidas transformadas. Ao longo da nossa jornada da fé, irmãos, nós muitas vezes vamos pensar que as coisas saíram de uma forma completamente errada, né? Às vezes achamos até que saíram do nosso controle, mas nós podemos ter a absoluta certeza de que se mantivermos a nossa fé firme no Senhor, no momento certo nós seremos socorridos, porque para Deus não há casualidade, para Deus não há acidentes, tudo acontece debaixo do seu mais absoluto controle, e no momento devido, normalmente quando menos esperamos, somos curados, somos socorridos, as nossas necessidades físicas e espirituais são supridas. A segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, é que Jesus habita em meio ao seu povo. Ele não está numa relação distante e fria para conosco. Assim como ele foi até Genezaré e despertou a fé de uma multidão que vivia apática, o Espírito Santo ele está sempre testificando em nosso coração de que o Senhor vive em nós, vive entre nós. Ele cuida daquelas áreas da nossa vida que nós jamais poderíamos cuidar sozinhos. É por isso que nós não desistimos, é por isso que nós permanecemos firmes. Quantas vezes pensamos em desistir, mas mesmo assim continuamos, mesmo assim nos dispomos a manter a jornada. Essa força, queridos, não vem de nós. Nós fazemos isso porque o Senhor está presente em nossa vida. Por isso, nós podemos ter a certeza de que mesmo nos dias mais difíceis, nas ocasiões mais dolorosas, nós não fomos abandonados ou esquecidos pelo Senhor. É justamente nos dias mais difíceis em que Ele segura em nossas mãos e nos conduz com segurança pelo vale da sombra da morte. Aqueles dias, irmãos, em que nós pensamos em desistir, em que achamos que não vamos suportar, o Senhor está segurando em nossas mãos e nos conduzindo em segurança até o destino final. E a terceira aplicação, irmãos, é que a vida com Cristo, ela se dá somente pela fé. Não são as obras que nos aproximam de Cristo ou o aproximam de nós. Não é a nossa capacidade pessoal, ou a nossa religiosidade, ou os nossos zelos. A fé sempre será o elemento central com o qual nós somos capacitados a crer sem ver. A fé sempre será o elemento central que vai nos conduzir na nossa caminhada com Cristo, mesmo que não o vejamos.
porque é somente assim, irmãos, é somente pela fé que realmente nós podemos estar aptos a viver com Cristo. É a fé que nos dá a certeza de que o Senhor nos socorre e nos conduz ao longo do caminho. Portanto, queridos, olhando para o que o povo de Genezaré aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, cada um de nós também possamos aprender com Ele. Em nome de Jesus. Amém.